Bem-vindos ao Araçatuba S.A., mais uma semana procurando trazer para vocês que nos assistem informações de relevância no setor de empreendedorismo e do empresariado de maneira geral, não é isso, Caíto? Exatamente, economia, os negócios, né? Exatamente, e principalmente uma visão diferente a cada semana dos diferentes empreendedores e empreendimentos, cada um com as suas peculiaridades, mas que podem levar para vocês informação de relevância para aplicar no seu dia a dia. Porque no final da conta, né, cara? A receita tem que superar as despesas. Exatamente. O sinal de mais tem que superar o sinal de menos. Essa é a regra, né? Essa é a regra. Sempre antes de começar, como é praxe, a gente gosta de agradecer àqueles empreendedores que apoiam o projeto Araçatuba S.A. Entre eles, a Guaraguá, o Rodrigo e a Tati de Ataíde, né? A Tatiane, que nos prestigiam, trazendo uma água de qualidade, água boa para tomar com vinho, que é o assunto de hoje. Exatamente, perfeito. Combina. Né? O Luiz até vai dar as dicas, água com gás, água sem gás, né? Exatamente, melhor, o que pode tomar ou não. Apesar de que eu gosto da propaganda da Johnny Walker. O jeito correto de tomar uísque é o seu. O seu jeito. Também agradecer ao Calu Cabeleireiros, que cuida do nosso visual, da nossa barba, do nosso cabelo, das unhas e tudo mais. Sem contar que, além do profissionalismo no que faz, o ambiente é um show à parte. As pessoas que atendem têm uma qualidade... Simpatia... Exatamente, simpatia ímpar, né? E eu acho que vale uma visita ao Calu. Para entender como o comprometimento dos colaboradores resulta num momento aprazível dentro do seu local, né, de servir o cliente. Parabéns ao José Roberto Pistor. Quer ser bem tratado, vai lá, né, Rodrigo? Exatamente. Pega um sábado de manhã, algum dia que você tem uma agenda, dá um pulinho lá que, pô... Exatamente. Ao grande parceiro Mr. Kit, né, nosso parceiraço, que nos veste, né? Veste o clássico, o costume, terno, o despojado, esporte, as mulheres, as crianças, a moda, né? infanto-juvenil e principalmente uma roupa de qualidade insuperável. Qualidade é algo impressionante a qualidade que a gente vê num segmento de vestuário que dura, não desbota. É uma coisa, olha, eu estou aqui falando como quem usa e vale a pena você conferir a Mr. Kit. Vale. E, Rodrigo, tem um outro elemento, já que também falamos sobre negócios aqui, é uma marca que prestigia a indústria nacional. Exato. Porque é tudo fabricado aqui. Perfeito. Então, você vai lá, as camisas todas nacionais, camisetas também, tem que prestigiar. E é isso que eu penso. Então, parabéns a Mr. Kit como marca e parabéns a Giovana, né, ao Wagner, que empreendem e trazem essa marca para Araçatuba. Parabéns a vocês e você não pode perder, vai lá se vestir bem, na Mr. Kit. E a casa, Folha da Região, porque você precisa de boas informações para tocar seu negócio. Assine o jornal Folha da Região, 3636-7779, ou entrar no site www.folhadarregião.com.br. Você precisa dessa informação de relevância na sua vida. Sempre um prazer estar contigo aqui, Caetão. Traz o homem do vinho para onde entra o vinho, sai a verdade. Né? É isso aí. Legal, Rodrigo. Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez contigo. Luigi, que bom recebê-lo aqui. Muito bem-vindo. Luigi Moterani, da Dom Enoteca, fala conosco aqui hoje. E nós vamos começar, Luigi, conhecendo um pouquinho do teu repertório. Né? Fala um pouquinho da tua história até chegar à Dom Enoteca, uma novidade aqui na nossa cidade. Isso. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês conversando hoje. Minha história é um tanto quanto diferente, eu diria. Né? Minha família é de Birigui, mas eu estudei grande parte da minha vida aqui em Araçatuba. Eu fiz São Judas Tadeu na época da 5ª, 8ª, depois fui para o Anglo. Então, todos meus relacionamentos, as pessoas que eu conheço são aqui de Araçatuba. Exatamente. E sua família é de Birigui, né? A família é de Birigui. Calçadista ou não tem nada a ver com calçados? Da área metalúrgica. Tá. É uma família bem antiga de Birigui. Birigui tem, eu tinha me esquecido, tem muito também com a área de metalurgia também, isso, né? Calçado, metalurgia. Móveis, né? Também móveis forte, agora a energia solar também já virou um polo. Sim, é verdade, tá certo. Então é isso. E fez faculdade aqui? Eu fiz faculdade aqui em Araçatuba.
e me formei na área de exatas, né? Eu sou formado em ciência da computação. Perfeito. Mas antes mesmo de acabar a faculdade, eu e mais alguns amigos, foi nosso primeiro empreendimento, aqui é a história do empreendedorismo. Nós montamos uma empresa e essa empresa desenvolvia sistemas de comércio eletrônico, isso há praticamente 10 anos, 12 anos atrás, que era uma novidade. Vanguarda, né? E como nós éramos 3, uma pessoa cuidava da parte técnica, programação, outra pessoa cuidava da parte de design, e eu, apesar de ser da área de exatas, também fiquei mais para a área comercial. E foi aí que eu comecei a me interessar por empreendedorismo, negócios, marketing, né, todo esse universo. E acabada a faculdade, eu falei, não, quero começar agora a estudar sobre negócios. Então fui fazer uma pós-graduação em marketing na Fundação Getúlio Vargas. Depois terminei essa pós-graduação, fiz uma pós-graduação em economia empresarial e depois uma terceira em empreendedorismo e inovação propriamente dito. Né? E nesse tempo eu sempre imaginava, não, quero trabalhar com negócio, prestar consultoria, quero dar aula, e fui perseguindo esse caminho. E também se instruindo, né, para poder oferecer o melhor. Exatamente, sempre buscando ferramentas, né? E então chegou um momento na minha vida, depois de ter caminhado nesse sentido, que eu já havia conseguido o que eu almejava, que eu estava dando aula em pós-graduação, prestando consultoria, trabalhei um tempo no Sebrae como consultor. E eu falei assim, eu acho que não é exatamente isso que eu quero. Não é dar pitaco no negócio dos outros. Exatamente. É dar pitaco no meu próprio negócio. Eu tenho uma curiosidade, né? Você trabalhou no Sebrae, fez toda essa consultoria. É difícil, porque uma coisa é você, como consultor, dar uma série de sugestões e apenas algumas serem acatadas. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, algumas. Não todas, quase nunca são todas acatadas. E muitas vezes uma estratégia demanda que todas as sugestões sejam acatadas. Sim. Isso te trouxe alguma frustração como consultor? Porque nós vemos assim que como consultor, pelo menos na experiência que eu tive, a ajuda ou o efeito que nós conseguimos trazer para a empresa é muito limitado, né? Ninguém entende melhor do negócio do que quem realmente está dentro dele. Então a pessoa que está recebendo a consultoria às vezes sempre tem essa dúvida, será que ele está falando isso porque ele realmente entendeu o meu problema? Ou será que realmente vai funcionar? Ou na hora de colocar na prática, será que essa pessoa realmente sabe do que isso se trata, do problema, do que isso vai me custar? Então, na consultoria a gente sempre tenta mostrar alguns caminhos, mas realmente, se não colocar o plano como um todo em ação, é difícil atingir um resultado. Essa é uma dúvida que realmente pode te levar para a questão seguinte, que é você abrir seu próprio negócio. Exatamente. Né? Porque dificilmente você se sentir completo como consultor, as pessoas acatar todas as suas decisões e aí você vai vendo o sucesso se multiplicando, isso já traz uma grande satisfação. Mas eu imagino que isso não tenha ocorrido. Até porque eu falei, não, poxa, agora eu vou lá empreender. E aí nasce a Dom Enoteca. Exatamente. Conta um pouco mais sobre isso. Então, essa paixão pelo vinho, gastronomia, todo esse universo, é uma coisa que vem correndo paralelo desde muito tempo, né? A minha família é italiana, meus bisavós vieram da Itália. Luigi Moterani, não tem nem como negar. Não tem como negar. E então veio correndo esse interesse paralelo há muito tempo. E eu tratava mais como um interesse. Uma coisa que eu gostava, mas nunca imaginávamos que poderia se tornar um negócio. Inclusive, até curioso que um dos meus bisavós que veio da Itália, quando ele veio para o Brasil, ele tinha algumas parreiras na casa dele e ele mesmo fazia o vinho dele. Então, uma coisa que praticamente já está no sangue, né? Essa paixão por vinho, gastronomia e tudo mais. E eu e minha esposa, num determinado momento, queríamos dar uma mudada, não estávamos mais satisfeitos, né, com a carreira que a gente vinha perseguindo. Falamos, acho que vale a pena empreender. Vale a pena empreender, porque nós sentíamos muita falta de um negócio como o nosso, né? Enquanto consumidores, nós sentíamos falta desse negócio. Nosso tempo do primeiro bloco está encerrando. Nós vamos querer saber, então, para começar o segundo bloco, Luigi, que você descreva qual é o seu negócio e os diferenciais dele. Responde-se no próximo bloco.
Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. E hoje vamos conhecer bastante sobre, se não me engano, o deus do vinho era Baco, né? Deus do vinho, onde que vem o bacanal. É A palavra bacanal vem justamente das fogueiras que os gregos, sei lá, tomavam com o vinho. E também mas tem vários ditados, né? In vino veritas, a verdade está no vinho. Exatamente. Tem vários Quem ditados. disse que você não é conhecedor de vinho, Rodrigo? Eu gosto muito de tomar vinho. Eu acho que é uma bebida chique em essência. Eu, como cristão, né? As pessoas falam, cristão não bebe, evangélico não bebe. Não é bem isso. A tudo nos é permitido. Sim. Desde que você não extrapole. É a moderação, né? É a moderação. E beber vinho é uma coisa que te traz uma certa regra. É um beber com prazer e não beber para ficar bêbado. Essa é a verdade. Exatamente. Mas mesmo que o beber por prazer te solta você falar umas verdades, viu? Inevitável. É inevitável. In vino veritas. Mas vamos lá. Luigi, conta pra gente como foi criar um modelo de negócio Dom Enoteca numa cidade que a temperatura média gira em torno dos 30 graus. Exatamente. Tem que vender o vinho e o ar-condicionado junto. Então, quando nós estávamos formatando o negócio, a ideia era justamente essa. Enquanto consumidores, o que nós gostaríamos que fosse diferente, né, nas ofertas que a gente tem no mercado, nas empresas que já trabalham com isso, o que a gente não está satisfeito hoje em dia? Então, nós começamos a elencar alguns pontos chaves, variedade de produtos, o que a gente gosta de chamar de preço justo, né, porque enquanto consumidores nós não gostávamos de pagar um valor excessivo por um produto que a gente sabia que não deveria custar aquilo. Ter sempre novidade, ter um critério para uma seleção que não se baseasse em, eu estou comprando isso porque eu acho que vai vender. Não, eu estou comprando porque eu acredito no produto, eu sei que é bom, eu escolhi esse produto a dedo. É um processo de curadoria, né, que nós chamamos. Então, esses foram os pilares sobre os quais nós construímos. Uma enoteca. Exatamente. Enoteca é um lugar para se vender vinhos. No sentido literal da palavra, é uma coleção de vinhos, né? Assim como biblioteca seria para livros, enoteca seria para vinhos. Coletivo, né? Exatamente. Por isso também esse lance da curadoria, isso, desse cuidado que você tem na escolha. Desde o começo do negócio, nós temos o cuidado de trazer aquilo que nós acreditamos e que nós sabemos que é bacana, que vale aquilo que custa. Bom, para que as pessoas entendam de forma resumida, é um lugar, é um local, é uma loja que vende prioritariamente vinhos. E aí vem a pergunta seguinte: você tem concorrentes no mercado? Sim. Tem lojas, tem lugares que vendem somente vinhos em Araçatuba? Hoje o maior nivelador é a internet, né? Então, de qualquer lugar a pessoa pode chegar e comprar o... Bom, mas aí todo mundo tem concorrente de qualquer lugar, aí não tem jeito. Exatamente, é o maior nivelador. Tirando a internet da jogada, porque uma das coisas que eu acho da apreciação do vinho é chegar lá, conversar com o dono. Sim, tem todo o componente social. Exatamente. Em Araçatuba não existe uma outra enoteca. Uma especializada como nós, não. Mas já houve há um tempo atrás, né? Sim, já houve alguns outros empreendimentos, mas que não eram exatamente focados no vinho. O vinho era normalmente um complemento ou parte do negócio. De uma mercearia chique. Exatamente. Mas na nossa última confraria, que foi na Enoteca do Dom, nós vimos que você tem além do vinho, um outro leque. O que são essas coisas? É uma parte de empório, né? Sim. Que são produtos que complementam o vinho. Então, algumas massas importadas, italianas, azeites importados italianos, portugueses, espanhóis, mas 5% do nosso mix. Certo. O básico mesmo é vinho mesmo. Eu queria só voltar numa questão que você levantou, Rodrigo, e acaba sendo um paradigma. É também para mim um paradigma que você me ajudasse a quebrá-lo. O negócio vinho em Araçatuba, que é uma terra quente, nessa nossa região. Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso. Como é que você estudou esse mercado? Porque eu sei que assim, o Brasil está começando a rampar agora, está começando a crescer o consumo do vinho. Nós somos muito consumidores de cerveja, um dos maiores do mundo, do vinho nem tanto. Estão falando até de grandes centros e por aí vai. Como é que é desbravar isso aqui no interior e no interior quente. Né? É ao quadrado, né? O desafio é ao quadrado. Fala um pouquinho sobre isso. O que te motivou? Também volta aquela visão enquanto consumidor. Né? Enquanto consumidor, apesar do calor e tudo mais, a gente sabe que existem alternativas. Normalmente a pessoa pensa no vinho tinto.
Mas existem os vinhos brancos, rosés, os espumantes, que são feitos justamente para esse tipo de ocasião. Tá. Normalmente a gente fala, o Brasil é muito quente, Araçatuba é muito quente, mas existem países igualmente ou próximo do nosso clima que consomem muito vinho, né? Vinho branco principalmente, vinho rosé, que são os principais para o verão. Então nós enxergávamos dessa forma. E Mas vou insistir nessa pergunta do Caio, porque é o seguinte, nós estamos vendo em Araçatuba grandes consumidores de vinhos tinto. Justamente. O porquê isso? Bom, eu sou um, Sim. Óbvio que eu tomo tudo errado. Eu coloco na geladeira o vinho. Tem essas coisas. Tem todo um pouco. Mas a gente também, eu também, é um pecado falar isso pro Luiz. Cara, eu também coloco. Prender a gente aqui, mas eu coloco. Eu gosto dele fresco, né? Eu gosto dele mais gelado. É óbvio, não é gelado, estupidamente trincando. Não gosto de cerveja. Mas eu tenho certeza que eu estou uns 4, 5 graus abaixo do limite que alguém diria que eu recomendaria. Né? Mas como que é? É uma nova cultura de se tomar vinho que se cria. Exatamente. Então, e apesar da questão do vinho tinto estar relacionado a climas mais frios, quem gosta de consumir, consome independente disso. Né? Liga o ar-condicionado e vai tomar um vinho, vai no restaurante, já está climatizado, então não deixa de consumir por conta disso. Mas existe então essa cultura nova sendo alterada aí por conta do nosso Araçatu, nosso modelo araçatubense de tomar vinho. Sim, com certeza. Normalmente é um problema maior para quem ainda não consome, que tem tem essa mentalidade. Mas quem já consome não... Acho que assim, à medida que você vai tomando o hábito, né, você também vai... O legal do vinho é o seguinte, é que você, a mim pelo menos assim, cativa a sabedoria do vinho, né? Você tentar entender o que está por trás do vinho. Sim. Porque tem todo um folclore, toda uma preparação, tem os mix de uvas, as regiões, por aí. Então te desperta interesse e aí, portanto, você acaba mudando um pouquinho o hábito. Mas assim, só para... ainda estamos fechando aqui o bloco mercado, mas eu acabei de lembrar de uma tendência que está surgindo, que não é só no mercado do vinho, talvez, e foi pescado já pelas grandes corporações de cerveja, por exemplo. A Ambev andou comprando, comprou a Walls, né, que foi a melhor cervejaria do mundo, a Mineira, acabou de comprar agora a Colorado, né, a Skin comprou a Baden-Baden e por aí vai, que são cervejas premium. Quer dizer, e aí tem esse Drinking Beers, né, que eu acho que é uma comunidade, né, se não me engano, beba menos, mas beba melhor. Exatamente. Isso de alguma forma concorre com o vinho ou contribui com o mercado do vinho? Porque o vinho também é um produto de valor agregado. Sim, né? Sim. Não, eu acho que contribui, porque o vinho normalmente não é um produto que é consumido em excesso, né? Um dos grandes problemas que eu vejo é que o vinho e outras bebidas são tratadas como bebida alcoólica. É uma questão cultural. Enquanto que em outros países elas são consideradas praticamente um alimento, né? Na França, na Itália, países que têm mais tradição, dificilmente a pessoa faz uma refeição sem estar acompanhado de uma taça de vinho. Então, até a questão de tributação, tudo isso, ele é tratado como um alimento, é parte da herança cultural, né? E às vezes as pessoas tratam como uma bebida e acabam se excedendo, mas não é essa a proposta. A proposta é que faça parte de um contexto maior. Nós vamos encerrando esse bloco mercado para ir para o bloco pimenta. Eu não vou nem começar com uma questão apimentada, mas é uma questão mais de curiosidade minha. Com relação a estoque. Quem entra na Dom Enoteca, eu sempre tenho que procurar, porque eu sempre quero falar Enoteca Dom. Dom Enoteca. É porque Dom sempre tinha um amigo que brigava. Ô Dom, é a Enoteca do Dom. Eu também tenho um amigo aqui. Dom Enoteca. É um estoque gigantesco. Você entra lá, é impactante ver aquele mundo de vinho. E supondo que o ticket médio de um vinho gira em torno de 60, 70 reais, na média, a gente vê um volume de dinheiro extremamente grande. A pergunta que fica para te começar o bloco pimenta foi um investimento alto na questão de formular o estoque, o capital social está grande parte inserido dentro do estoque? Responde isso no próximo bloco, Luigi. Legal. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Agora começando o bloco pimenta, mas é um pimenta com vinho. Pois é. Aqui com o Luigi Moterani, da Dom Enoteca. Luigi,
A pergunta que nós fizemos aí para saber de estoque e investimento. Até para saber se alguém vai conseguir competir contigo. No futuro, que tem que ter um estoque bonito. Você chega lá, é impactante ver e é bonito de se ver aquelas garrafas de vinho, tudo muito bem organizadas, né? dentro de um cenário aprazível, uma plástica bonita, que é o que você falou, parte do processo de comprar o vinho. É você conversar socialmente com a pessoa, falar, ó, eu quero fazer um evento, vou comer uma carne, pô, leva esse, pô, leva aquele, coisa e tal. Primeiramente, teu estoque é grande. Quem financiou? Foi seus trabalhos que guardou esse dinheiro todo, esse capital social para você colocar dentro da empresa? É um projeto familiar, né? Então é um investimento que já começou lá atrás. E quando nós começamos a loja, há um ano, a loja completou um ano dia 10 agora, sexta-feira passada. E nós já sabíamos que o investimento maior seria na parte de estoque, propriamente dito. Mas porque não tem jeito numa enoteca do cara querer chegar, pedir um vinho para você entregar depois. O cara ele quer pegar e levar, não é isso? Exatamente. Normalmente, senão ele pode comprar pela internet e tudo mais. Esse é o grande lance para ele, né? A gratificação imediata, chegar e já comprar. Mas quando nós começamos lá atrás, nós não fazíamos ideia que teríamos essa variedade que nós temos hoje. Claro que a ideia é sempre aumentar. Eu acertei no ticket médio? Normalmente o vinho que mais se consome, né, existe até uma curiosidade só para complementar, 90% do vinho adquirido é consumido em até 24 horas. Então a pessoa não... 90%? 90%, Aquela pessoa que chegou lá, já consome. Vai lá comprou e já consumiu. Né? As pessoas não têm a prática de montar uma adega em casa e ir armazenando e guardando. Imagino que isso com o tempo vai mudar. Mas 90% do vinho, de uma forma geral, é consumido em 24 horas. E quando nós começamos a loja lá atrás, nós tínhamos cerca de 200 rótulos. Então, era bem menor do que é hoje. Hoje nós temos cerca de 600 rótulos à disposição. É muita coisa. É bastante coisa. Então, e isso a gente assim, quando reinvestindo. 600 rótulos, são 600 rótulos diferentes um do outro, mas você tem mais garrafas lá. Sim, exatamente. 600 rótulos à disposição do consumidor. O ticket médio, então? Em torno de uns 40, 50 reais. Uns 50 reais, tá. Tudo bem. Mas com relação, então vamos lá, a quem pode consumir vinho, né? Que você falou de a pessoa ter uma adega em casa. Eu acho que ter uma adega em casa, ter um estoque em casa, é para aquelas pessoas que entendem de vinho mesmo. Para poder tomar, porque todo mundo gosta da questão social de ir lá comprar um vinho para consumir no mesmo dia. Tem até parte do seu negócio que é a adega das pessoas serem o seu estabelecimento. Um vinho custa um vinho legal para se tomar custa a partir de quanto? Nós começamos a trabalhar na loja com vinhos a partir de 24, 25 reais. Meia garrafa? Não, garrafa inteira. Isso. Que no nosso entendimento é um limite de custo-benefício. Né? Abaixo disso já pode comprometer um pouco a qualidade. Que você jamais colocaria dentro da Dom. Porque não é um vinho que eu consumiria. Perfeito. Quer dizer, tem vinhos de 24, 25 reais lá dentro, de qualidade, que a pessoa pode ir lá comprar que vai sair satisfeita. Com certeza. Honestos, justos. Quando a gente fala em qualidade de vinho, isso também é outra coisa. Como é que a gente pode caracterizar? Pô, esse é um vinho de qualidade e esse não é de qualidade? Porque tem o sabor, tem as preferências de cada um. Agora, quando a gente fala de qualidade, do que nós estamos falando, Luiz? Então, existem duas dimensões da qualidade, a técnica e a percebida, né? Como em qualquer outro produto. Então, qualidade técnica seria um vinho que foi feito dentro daquilo que ele se propõe, com uvas provenientes de um local adequado, foi tratado de uma forma adequada, não tem nenhum defeito técnico, né? E depois tem a dimensão qualidade percebida. Esse vinho eu gosto ou não gosto, e o porquê disso, né? Esse sabor me atrai ou não. Eu prefiro um vinho mais encorpado, mais leve, mais tânico, menos tânico. Então existem essas duas dimensões. Na nossa percepção, na nossa análise, o vinho tem que ter a qualidade técnica para estar na loja. Ele foi bem feito dentro de uma série de requisitos. Entendi. E aí a questão preferência, se a pessoa gosta ou não, já é uma outra segue um processo de produção bem definido. Exatamente. Acho que essa é o mote. E Rodrigo, estamos no Bloco Pimenta, eu queria abrir o assunto aqui, falando aí de ticket médio e tal, que é um ticket médio que assim, até mais baixo do que eu imaginei que fosse. Eu também. E falando que é um produto que, na prática, ele não é um de necessidade básica, não aqui no Brasil. Na Europa, com certeza, né? Você falou, é alimento. Aqui não é alimento, né? A gente não encara ele como alimento.
como é que está o ambiente econômico, né, a disposição de compra das pessoas com relação ao teu produto? O que você está sentindo esse ano? Olha, como nós completamos um ano agora, então nós passamos por toda a sazonalidade que nós, né, imaginávamos que passaríamos. Mas, felizmente, está dentro do que nós havíamos planejado. Claro que existe um clima de incerteza, insegurança. Não está acuando política, o comprador do vinho. Econômica, como é que isso vai funcionar no Brasil. Mas, também nós não podemos, como eu havia comentado antes, ficar sentado e, não, vamos esperar os clientes entrarem. Nós trabalhamos muito ativamente nesse sentido, fazer eventos, degustações, divulgação. Eu e minha esposa estamos sempre buscando trazer os clientes para a loja, não esperar que eles simplesmente entrem e comprem. Eu tenho uma curiosidade. Teu produto, garanto que dos 600 rótulos que você tem lá, garanto. Mas eu suponho que a grande maioria seja importado. Existem bons vinhos nacionais? Existem. Você os comercializa? Sim, nós comercializamos alguns. Nós até gostaríamos... Tintos também? Tintos, brancos, espumantes. Eu nunca tomei um vinho tinto nacional. É mesmo? Eu já tomei alguns bons. Mas realmente, o nacional é mais forte, mais conhecido no espumante, né? A Chandon, né? Exatamente. Que é muito forte. Mas fala um pouquinho dessas diferenças. Eu tinha anotado aqui para perguntar disso também, Rodrigo. Que é conhecer a diferença dos mercados, né? Dos produtor nacional versus internacional. Onde é que a gente está na competição? Então, o Brasil ele consome em média, e essa média é volume produzido dividido pela população, 2 litros per capita anual. Pouco. Pouquíssimo. Se comparar com outros países que a média é 40, 50 litros. Vamos pegar um Chile, por exemplo. O que é? O Chile hoje deve estar em torno de uns 35. 35, legal. Só que o Brasil tem uma outra particularidade. Todo o que é considerado vinho no Brasil é o produto obtido através do mosto fermentado da uva, seja ela vinífera, que seria a uva europeia, ou não. Então são esses vinhos que o pessoal costuma chamar de suave, docinho e tudo mais. Sangue de boi. Exatamente. Então, isso já entra no cálculo do Brasil, que realmente é o grosso do consumo. Ou seja, o vinho, na verdade, é até menor. Exatamente. Menos de 2 litros por... O vinho fino. Mas vamos dizer, esse vinho que nós estamos tratando, um vinho mais fino, tinto, brasileiro, custa a partir de quanto? Hoje um vinho brasileiro de uma qualidade bacana vai custar em torno de 40, 50 reais. Ou seja, ele é mais caro do que o seu vinho tinto de boa qualidade, que custa 24, exatamente, 25 reais. Por que disso, Luigi? Olha, grande parte da reclamação dos produtores é a tributação. Mas eu acredito que tem um componente também eficiência. Produz-se muito pouco, então o custo é alto. Para conseguir reduzir esse valor, precisaria produzir muito mais e se consumir muito mais para ter uma economia de escala, que coisa que os outros países já têm, Chile, Argentina, por exemplo. Então, isso que acho que segura um pouco o desenvolvimento. Mas esse é um ponto, Luiz, eu acho que assim, talvez estamos encerrando aqui o Pimenta, a gente pode tratar disso em tendências, porque perfeito, também pode configurar uma tendência, mas você está falando isso, mas posso estar errado, né? Mas uma análise prévia que eu tenho, são poucas realmente grandes vinícolas. Na verdade, as vinícolas, elas ganham prestígio também pelo porte moderado, né? Não vou dizer pequeno, mas moderado. Ou seja, não prevê assim a escala como o ponto essencial da eficiência, né, ou da marca. Sim. Né? O quanto isso faz sentido ou não, né, com relação ao discurso, né, da competitividade brasileira no vinho, mas aí no próximo bloco você responde e fala para onde é que está aí nesse mercado. Perfeito. Tá joia? Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Estamos no bloco Pimentas, tendências aqui, né, Rodrigo? Eu estou confuso porque... Toma muito vinho. Toma muito vinho aqui, Mas é porque eu botei o Luigi numa forquilha aqui. Eu não sou de fazer muito isso, então... Mas soltou... mas assim, para entender, né? Porque de fato, assim, a gente... Estamos falando de negócios, falando muito de vinho já. Sim. Eu queria entender isso, né, o ponto da competitividade do Brasil frente ao mundo, porque é um baita do mercado, né, mundial.
E você tocou num ponto que, o ganho de escala é um dos fatores que faz o vinho brasileiro ser mais caro comparativamente ao vinho médio internacional. Se a gente for dar um zoom aqui, vamos pegar a América Latina, porque regionalmente está mais próximo, você tem um custo de frete, e se for falar em termos de Mercosul, até de tributação mais favorável, que dá para equiparar, vamos dizer assim, custo de operação com custo de operação, a gente teria um vinho de R$40 brasileiro, deveria ter a mesma qualidade técnico-perceptiva de um vinho argentino, por exemplo. Você falou, um dos elementos é a escala. Então, o meu contraponto é, mas não procuram as vinícolas, penso eu, cada vez mais, justamente reduzir isso? Reduzir o seu porte para conseguir fazer um produto mais premium? Sim, existem dois tipos, né? As vinícolas que buscam um produto premium, diferenciado, baixa escala e tudo mais, e as que buscam volume. Certo. Então, por exemplo, uma Concha y Toro, né? Que é chilena, né? Por exatamente. Vinícolas bem grandes, ela até trabalha marcas diferentes para públicos diferentes. Tem aquele vinho de volume né, e o vinho premium. Mas ela tem um volume grande de produção. Então, ela diversifica a carteira, então. Exatamente. Tá, okay. É o que permite. É o que não existe no Brasil. Tá. Claro que existem grandes no Brasil, uma Miolo, Aurora e tudo mais, mas são poucas se comparadas ao que a gente tem fora. E também, como existe uma concorrência muito grande, como o vinho é tratado como bebida e compete com a cerveja, não tem nem como você comparar a escala que uma cervejaria tem com uma vinícola. Então, é uma série de questões que acaba segurando um pouco o desenvolvimento. Entendi. Como nós estamos no bloco tendência, você já pré-abordou a questão mercadológica da problemática, né, da economia, que as pessoas se retraem um pouco. Você tocou no assunto de procurar trazer as pessoas para dentro, né? Nós fizemos lá a confraria como um evento, um evento diferente de todos os tipos de eventos que eu já tinha participado, dentro de uma enoteca, dentro de uma loja de vinhos. A pergunta é, o que você que já mexeu como consultor de negócios está prevendo ser necessário fazer para manter um negócio que não é de primeira necessidade rodando para os próximos? Como é que você está vendo esse mercado agora, olhando para frente? O resto de 2015, né? E a gente achava que o cara que falava que o que ele queria no começo de 2015 era que terminasse 2015, tem gente já torcendo para não terminar 2015, porque 2016 pode ser pior. É mesmo? Tem gente falando isso, tem gente falando tanta coisa. Mas a questão é, você, Luigi, o que você espera desse final, desse meio semestre que falta para acabar 2015, de 2016, e para o seu segmento de mercado, o que fazer para tentar segurar a onda? Então, nós vemos, pelo menos uma percepção que eu tenho dos negócios de uma forma em geral, é que os que vão sofrer um pouco menos, né, não digo que não vão sofrer, são os negócios ou muito pequenos, negócios de nicho, uma operação enxuta, ou os negócios muito grandes, que tem escala, tem volume, tem recursos. Essa faixa intermediária que mais vai sofrer. Que é quem paga os impostos no Brasil, né? Exatamente. Do país, assim, essa grande massa, né? Porque senão você vai para o simples que paga... Isso, é realmente muito pouco. Isso aí quem falou, uma vez que está devendo uma entrevista aqui, foi a Suzana Sintra. Vai mandar já um beijo para ela. Ela, uma vez, quando a Fife esteve aqui, tivemos uma reunião com ele, a gente estava nesse almoço, e ela falou, né, assim, conversando um pouco antes do evento, ela falou, quem sustenta o país é o médio porte. As pequenas e micro, que todo mundo quer, tá no simples, paga um percentual de imposto frente ao faturamento muito pequeno do que uma grande que paga muito imposto, mas frente ao faturamento é pequeno. Quem paga a maior quantidade de imposto frente ao faturamento gerado são as médias empresas, que vão sofrer bastante com relação a essa situação do mercado. Mas voltando para o seu negócio, o que fazer para... Então, e uma coisa que a gente trabalha diariamente é justamente isso. Permanecer sempre enxuto, ser bem realista com relação ao planejamento. Quando você diz enxuto, eu acho importante colocar aqui, porque é um assunto que poucas pessoas querem falar. Quando você diz enxuto, você diz na mão de obra, porque quem toma conta do seu negócio? Sou eu e minha esposa. Você não tem nenhum funcionário? Não, nenhum funcionário. Então, ser enxuto passa por isso? Com certeza. Mão de obra,
que seja estoque, despesas operacionais. O seu estoque não estraga tão fácil. Exatamente. Tudo bem. Você não tem a perecibilidade, mas de fato você tem o giro, né? Exatamente. Necessidade de girar. Exato. Agora, a pergunta que eu quero deixar aqui no Tendências é justamente a questão do desemprego que vai acontecer, mas por conta do custo Brasil da mão de obra. Negócio bom para perdurar, você como consultor agora, não é o quê? É estar o cara e a esposa no balcão. Eu acho que é uma tendência, né? Antigamente todo negócio era familiar, então era o marido e a esposa, os filhos, o irmão, e acho que está tendo uma retomada desse tipo de negócio, negócios pequenos, enxutos, familiares, que tem até uma alma, parece, né? Pô, vou lá no negócio do fulano. Que não vai incorrer em tantos custos, que seja com mão de obra. Eu acho que está tendo um movimento em direção a isso, até por conta da crise, né? Então, ou os muito grandes que já têm uma estrutura que suporta esse tipo de custo, ou muito pequeno, onde esse custo não existe, entre aspas. É até interessante isso, Rodrigo. No ano passado eu estive na Babson, próximo a Boston, em Wellesley, e o grande desafio, isso inclusive nos Estados Unidos, viu? Lógico que você tem a Califórnia, você tem alguns pontos fora da curva ali, né, Nova York, mas assim, como um todo, a economia do país também está migrando muito para isso, para o startup individual, né? Tanto que assim, o desafio americano já não é mais o startup, você desenvolver startups, que ainda é o desafio do Brasil. A gente ainda precisa criar um ambiente próspero para se nascer negócio, que não é próspero aqui é bastante inóspito, na verdade, para você empreender. Lá eles já tem isso, né? Lá já se empreende muito mais, né, em família. O desafio deles agora é o scale up. Como é que a gente faz os caras crescerem? Gerar mais trabalho, gerar mais emprego, né? É o segundo nível do empreendedorismo, né? Que esse é o desafio maior. E aí, desculpa, você... E aqui no Brasil a gente procura não fazer o scale up. Exatamente, aqui no Brasil você tem o teto limite. Exatamente, exatamente. Você tem um limite, porque se você passa daquilo, você cai em outra... Ninguém quer que você cresça. O Brasil é um país que acorrenta você na pequenez. Por isso que eu falei, a gente ainda tem que preparar o ambiente para startup, para iniciante. Nem isso não tem ainda. Né? É muito novo, né? Ainda nesse sentido a gente está muito novo. O Sebrae foi montado, começou a se falar em empreendedorismo aqui na década de 90, de metade para frente da metade da década de 90. Mas Estados Unidos focado da década na de 60. Pequena empresa. Sim, focado nisso. Aí depois só que veio corporativo, social e por aí. Bom, tem conceitos, tem uma pista violenta aí para a gente percorrer. E nesse lance do scale up, é onde eu queria tratar também de tendências, voltando para a indústria nacional de vinho, o quanto que você enxerga essa nossa indústria preparada para o mercado global. O que eu estou querendo te dizer? Você falou aqui que um dos pontos-chave da Enoteca da Dom é você trazer o cliente para dentro, então você faz as promoções e você faz também lá as degustações e por aí vai. Eu participei de algumas das que eu acho que foi uma só, desculpa. Foi uma vinícola chilena. Isso. Meus pais já foram mais vezes e tem outros amigos. Já fez alguma nacional ou não? Como que é a indústria nacional com relação a... Que eu sei que os grandes produtores chilenos, argentinos, mesmo franceses, espanhóis, portugueses, os caras querem vir aqui. Sim. Eles vêm expor a marca. Sim. A gente também está expondo a marca Brasil lá fora ou não? No próximo bloco, que é o bloco já de encerramento, você começa a falar disso. Perfeito. Valeu, Luiz. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., aqui com o Luigi Moterani, da Dom Enoteca, sempre com o Rodrigo. Isso aí, a gente Caetano. batendo papos de primeira aqui, não é diferente hoje, né? Exatamente. E, Luigi, a questão que eu levantei no final do bloco Tendências era com relação a como está preparada a nossa indústria vinícola, é assim que se chama? Sim, vinícola. Nacional com relação a se mostrar, não também para o mercado interno, mas lá fora. A deixa foi, puxa, das degustações que você faz lá na Enoteca, quantas são promovidas por vinícolas nacionais e quantas por estrangeiras? Né? Ou seja, como é que é a sede, né, a vontade de vender vinho aqui no Brasil? Então, eu acredito que o vinho nacional, ele tem um problema de imagem, um posicionamento. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A França já fez esse trabalho há muito tempo atrás, Itália vem fazendo isso agora com força, que é justamente expor o produto, mostrar, divulgar, ensinar as pessoas e tudo mais. O grande problema que eu vejo do vinho nacional, qual que é? Não é que não tenha qualidade, tem. Mas analisando mercadologicamente, olha, o vinho nacional é tão bom quanto o importado, mas ele poderia custar menos, né? Ou eu custo igual, só que sou muito melhor.
Então existe um ponto de paridade que é a qualidade, mas o preço também é igual. E como ele já tem esse problema de imagem, é muito difícil competir. É mais fácil você pegar um argentino que já tem a tradição, por aí vai. Eu mesmo estou dizendo que eu nunca tomei um vinho tinto, né? Então, olha só que coisa, né, cara? Nacional. Eu até perguntei se existia, por falta de conhecimento. Até vou procurar provar agora, fiquei curioso. Vamos ter. Não, a gente faz a nossa. Então, a nossa próxima confraria, a gente escolhe um vinho nacional para tratar. E agora fica aquela pergunta que nós já falou assim: bom, a tendência é no Brasil downsize, é todo mundo ter o marido e a esposa e os filhos trabalhando no mesmo negócio, enquanto que negócios bem-sucedidos em qualquer lugar do mundo vão ser incentivados a crescer. Sim. E aí eu te pergunto, não existe sonho nenhum seu em ver a Dom Enoteca, por exemplo, com uma unidade em Birigui, com uma unidade, sei lá, em Três Lagoas, ou mercados. Exato. Entendi. Houve um dia um projeto para isso? Como é que está tudo isso? Crescer não é preciso? Crescer é preciso, né? Evoluir, sempre melhorar, mas no nosso modelo de negócio, eu acredito que o diferencial, né, o ponto que leva as pessoas a nos procurarem, somos justamente nós. Né? O atendimento, o conhecimento, conhecer as pessoas, saber o que cada um gosta, esse processo de curadoria, e é uma coisa que, pelo menos no momento, eu não vejo como escalar. Então... surge aqui uma ideia de um novo negócio. Vamos dizer que Dom Enoteca passasse a ser uma marca para se ter em todas as cidades. Uma única em cada cidade. Talvez a cidade de São Paulo, talvez mais, porque são várias cidades dentro de uma mesma cidade. Mas para se ter o direito de usar a marca, passar por uma seleção... Um franchising, né? Mas uma seleção, um franchising, mas para vender não precisava nem ter os royalties depois, mas vender a ideia, a marca, para a pessoa pagar. Conceito. Mas para poder usar isso tem que passar por um crivo de uma entrevista. É um novo modelo de negócio que a gente não conhece. Poderia se pensar em alguma coisa nesse sentido, Luigi? Eu acredito até que existem algumas empresas que têm feito esse tipo de trabalho, né, de treinamento, de orientação, de crivo e tudo mais. Mas no momento, nós acreditamos que essa é a melhor forma de se trabalhar. Ficar, vamos dizer, realmente pequeno, né? Porque nessa daí, Rodrigo, você me pôs para pensar agora numa outra coisa. A gente é palpiteiro, viu, Rodrigo? A gente é muito palpiteiro. Mas na verdade é o seguinte, é uma outra tendência também que está, a colaboração, né, o co-work, de você de repente associado, não necessariamente com a mesma marca, mas assim, de fato formar associações de compradores, né, ou de enotecas, para se fazer compra, aí sim você ter algum ganho de escala, para se posicionar. Não sei, é algo só que bateu aqui que pode vir. A gente tem um amigo comum, né, o Juan, que é da Península, né? Península? Da importadora, né? Isso, Almeria, isso. Uma pergunta para a gente já ir encerrando o programa, Luigi, é o seguinte: nós não temos tanto a prática de tomar uma taça de vinho na hora do almoço ou na hora do jantar. Nós temos bons restaurantes em Araçatuba que nem oferecem isso. Qual é o seu, vamos dizer assim, a sua ideia de penetração para poder começar a trabalhar esse aumento do consumo de vinho, que faz se tornar hábito e faz as pessoas procurarem tomar mais vinho, aumentar o consumo per capita, pelo menos de Araçatuba, que tem seu mercado? Já pensou em algum trabalho com relação a isso? Treinar os restaurantes a servir pelo menos uma taça de vinho, duas? Tem garrafas pequenas? Sim, meia garrafa, um quarto de garrafa. Eu acredito que não é porque não existe oferta por parte do restaurante, é mais uma questão cultural. Eu já vi algumas pessoas aqui em Araçatuba no almoço tomando uma taça de vinho, e eu acho super bacana. Mas existe um componente cultural que quem está consumindo o vinho, por ser visto como uma bebida alcoólica, é uma coisa só para tomar à noite ou no fim de semana, quem está tomando na hora do almoço, né, é mal visto. Então eu acredito que mais do que a oferta do produto, precisa romper essa questão cultural. De não ser mal visto, da pessoa não julgar aquela pessoa que está consumindo, né, não só vinho, como qualquer outra coisa. Tá certo. É verdade. Eu tinha uma última pergunta, Rodrigo. Vamos associar, levantamos essa bola no comecinho falando da Guaraguá, do nosso patrocinador.
E aí, Luigi, como é que é essa manha? Tem diferença você degustar o vinho com água sem gás ou com água com gás? Como é? Ou tem para cada vinho uma lógica? Só então, curioso. É mais uma questão de preferência. A água com gás é um pouquinho mais indicada porque, por ela conter o gás, ela limpa melhor o palato. Ah, legal. Aí. Então... Tô certo, Caio. Tá certo, Rodrigo. Dizem que até para tomar café, os tomadores de café que tomam um pouco de água com gás, que é para dar aquela... Então isso tem sentido mesmo, né? Não é um folclore puro. Não. Legal. Mas não existe nenhuma regra absoluta. É o que... Legal. O melhor jeito é o seu jeito. O seu jeito. Nós vamos encerrando a nossa Araçatuba S.A. agradecendo a água Araguá, a minha laranjadinha aqui, é a mais indicada que é com gás para tomar um vinho, para limpar o palato, como disse muito bem o Luigi. Agradecer também ao Calu Cabeleireiros, que trata do nosso visual, a Mr. Kit, também trata do nosso visual, né? Exatamente. Nos veste muito bem, roupas de qualidade e uma marca excepcionalmente boa. A gente recomenda, a gente assina embaixo. Parabéns a Giovana, parabéns ao Wagner, que estão lá na Rua Bandeirantes, fazem um trabalho excepcional. Parabéns aos grandes empreendedores e à Folha da Região, que a gente sabe e a gente indica, não porque a gente está aqui, porque a gente lê, porque nós somos consumidores dessa informação. Sem isso, você não vence o jogo do dia a dia nos negócios. Então, assine o Jornal Folha da Região pelo 36367779 e é sempre um prazer encerrar o programa ao lado de um cara como você, Caíto, que dá aula. Que honra. Principalmente quando a gente vai fazer a próxima confraria, vai ser quando? Pra gente tomando vinho. Aí que fica boa as conversas. Já vamos acertar hoje aqui a data, né? Já tenho o range aqui, define. Joia. E vai ser, sem dúvida, muito legal, sim. Bacana. Mas a honra de estar aqui contigo é minha, Rodrigo. Luigi, obrigado por vir aqui compartilhar da tua história, do teu conhecimento, né, das informações que você tem aí no mercado. E, cara, vamos tomar vinho, ficaremos mais sábios. Isso aí é para quem, Luigi? É um presentinho para você e um pro Caio. Uma das coisas legais de se mostrar é o zelo, né? Obrigado. A identidade visual, né? Que ele cria. A identidade visual que se criou, o cuidado, faz parte do negócio. Com certeza. E quem quiser comprar um bom vinho, procura aonde? Liga para quem? Dom Enoteca, telefone 3301-5297, também tem no nosso site, o Face, só procurar a gente. E o local? É lá na Rua Carlos Gomes, 555. Perfeito. Joia? Então, esse aqui eu vou tomar. Você fica com vontade, vai lá na Dom Enoteca. Até o próximo Araçatuba.